Que a graça do Deus Pai, o amor do Deus Filho e a consoladora presença do Deus Espírito Santo repousem sobre você, sobre a sua casa e sobre cada pessoa que você ama. Que agora mesmo, neste instante, uma atmosfera santa e silenciosa invada o seu lar, como se o céu tocasse o chão, e um manto de paz costurado pela luz da presença divina cubra cada canto da sua família. Que o Senhor marque a sua casa com o selo do seu Espírito, selando os seus caminhos, guardando seus filhos, protegendo seu cônjuge, fortalecendo sua mente e blindando seu coração. Que este lar se torne um território consagrado, um lugar de refúgio e proteção, onde nenhuma opressão permaneça, nenhuma perturbação domine e nenhum mal encontre entrada. Sinta agora o Altíssimo te envolvendo como muralhas invisíveis ao redor da sua vida. Sinta a presença do Senhor como uma fortaleza firme e inabalável, estabelecendo um lugar sagrado, onde a sua oração sobe, onde a sua voz é ouvida e onde o poder de Deus se manifesta com autoridade. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e pela autoridade que Ele nos entregou, nós nos levantamos em fé nesta hora como sentinelas espirituais dos nossos lares. Nós nos colocamos em posição, em pé na brecha por nossas famílias, declarando com convicção: nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Em nome de Jesus, nós quebramos agora todo espírito de divisão que tenta semear discórdia, frieza e conflito dentro das casas. Nós anulamos toda tentativa de contenda entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos e familiares. Cancelamos toda semente de discórdia que o inimigo tentou plantar em silêncio. Agora, nós desatamos toda obra de confusão e todo espírito de rebeldia e desonra que se levantou contra a ordem e a paz estabelecidas por Deus. Ordenamos que o espírito de amargura, de gritaria, de acusações e de falta de perdão se retire. Declaramos que toda muralha de comunicação quebrada cai por terra e que pontes de reconciliação, entendimento e amor sejam reconstruídas pelo poder do nome de Jesus. Onde havia distância emocional, que nasça a aproximação. Onde havia orgulho, que venha a humildade. Onde havia silêncio pesado, que surja diálogo com cura. Nós repreendemos também toda maldição de linhagem, todo ciclo repetido, todo padrão familiar de destruição, padrões de divórcio, traição, vício, miséria, enfermidade, violência emocional e abandono. Em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, nós cancelamos toda legalidade espiritual que tentou atuar sobre nossa descendência. Cobrimos nossos filhos com o sangue precioso de Cristo e declaramos que eles pertencem ao Senhor. Declaramos que a mente deles está protegida contra as setas do inimigo, que os pensamentos deles serão guardados, que o coração deles será preservado em pureza e que o futuro deles está escondido nas mãos do Pai. Nós proclamamos a vitória de Cristo sobre cada área da vida familiar. Esta casa não será um lugar de tristeza constante, mas um farol de esperança. Este lar não será um campo de batalha sem descanso, mas um porto seguro onde Deus reina. Declaramos a paz de Cristo como árbitro sobre esta família e o amor de Deus como estandarte sobre este teto. Agora respire fundo. Deixe o seu coração se aquietar. Permita que sua alma descanse depois desta batalha de fé. E venha comigo para um cenário tão familiar, descrito no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Uma história que revela com perfeição o coração de Deus como Pai. Havia um homem que tinha 2 filhos. O mais novo, num gesto de impaciência e profunda desonra, pede a sua parte da herança, como se o pai já não tivesse valor, como se estivesse morto. E aquele pai, mesmo ferido, mesmo atravessado pela dor, entrega. Imagine esse momento. Imagine o pai separando moedas, distribuindo parte do que levou uma vida inteira para construir. Ouça o som dessas moedas caindo na bolsa do filho, e cada som como uma martelada no coração daquele pai. E então o filho parte. Não foi uma viagem qualquer, foi uma ruptura. Foi uma decisão de seguir para longe, não apenas de uma casa, mas de um amor. Os dias viraram semanas.
As semanas viraram meses. Os meses viraram anos. E quantas vezes aquele pai subiu ao terraço ou ficou parado na entrada, olhando para a estrada poeirenta com o coração apertado por saudade e preocupação? Cada silhueta distante trazia um fio de esperança. E logo vinha a decepção. Ele não esperava explicações. Ele não esperava justificativas. Ele esperava o filho. Enquanto isso, o filho gastava tudo. Aquela liberdade que parecia tão desejada se tornou prisão. A riqueza foi embora. Os amigos sumiram. A dignidade se quebrou. E ele desceu tão fundo, que passou a desejar a comida dos porcos, o animal mais impuro para um judeu. E foi ali, no fundo da lama, na fome e na solidão mais amarga, que ele finalmente caiu em si. Ele se lembrou da casa do pai, não da herança, não da abundância, mas da bondade. Até os empregados na casa do pai tinham pão com fartura. E ali nasce a virada. Ele decide voltar. Não como filho, mas como alguém que implora para ser servo. Mas essa história não é sobre a sujeira do filho. É sobre a grandeza do pai. A Bíblia diz que quando o filho ainda estava longe, o pai o viu. Porque aquele pai não estava parado. Ele não estava indiferente. Ele estava vigilante. Ele estava procurando. E ao ver aquela figura frágil, suja, derrotada, ele não sentiu nojo. Ele não sentiu desprezo. Ele se encheu de compaixão e correu. Correu como um pai que ama sem medida. Lançou-se ao pescoço do filho e o cobriu de beijos. O discurso ensaiado do filho foi interrompido por um abraço de graça. O pai não disse, eu te avisei. O pai não disse, você merece. O pai disse, tragam a melhor roupa. Coloquem um anel em sua mão, sandálias em seus pés. Matem o novilho cevado. Vamos celebrar. Vamos fazer uma festa. E aqui há uma lição que cura a alma. O amor de Deus não desiste. Talvez você seja pai. Talvez você seja mãe. Talvez seu coração esteja partido por alguém que se afastou. Um filho, um cônjuge, alguém que você ama. Você olha para a estrada da vida e só enxerga silêncio. Mas o Pai Celestial entende essa dor. E Ele te diz hoje, não pare de vigiar, não pare de orar, porque o amor de Deus é uma força de atração poderosa, capaz de alcançar até o coração mais endurecido, mesmo no chiqueiro mais distante. A segunda lição é clara. Sempre existe um caminho de volta. O inimigo tenta convencer a pessoa de que errou demais, que foi longe demais, que perdeu o direito, que a vergonha é um muro. Mas esta parábola mostra o contrário. Basta um passo na direção do Pai, e o Pai corre todo o resto do caminho. A graça de Deus é maior do que qualquer erro, maior do que qualquer ferida, maior do que qualquer vício, maior do que qualquer queda. E por fim, a terceira lição. Restauração familiar é motivo de celebração. Deus não trata a cura como algo pequeno. Quando alguém volta para casa, quando há reconciliação, quando há perdão, quando uma família se refaz, isso alegra o céu. Agora eu te pergunto, dentro da sua casa, quem está agindo como o filho pródigo, buscando felicidade longe de Deus e dos seus? Ou talvez, quem tem agido como o irmão mais velho, que está perto fisicamente, mas distante por dentro, com um coração fechado, amargo, duro, incapaz de celebrar a restauração? Hoje Deus chama você a se parecer com o Pai, a correr em direção, a liberar perdão, a escolher restauração. E assim como aquele pai esperou e guardou o retorno do filho, o nosso Pai Celestial estende sobre nós promessas de proteção e cuidado contínuo. Ele não nos deixa como órfãos diante das tempestades. Ele nos deu a palavra como escudo. O Salmo 91 é como uma certidão da proteção de Deus sobre os seus filhos. E o Salmo 23 é a declaração de que Ele é o pastor que sustenta, guia e restaura uma família inteira. Por isso eu te convido agora. Feche seus olhos se puder. Coloque a mão sobre o seu coração e receba estas palavras não como poesia antiga, mas como decreto do céu sobre a sua vida.
receba o salmo da proteção divina. Aqui você pode manter o texto do Salmo 91 como está, porque é Escritura. Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, Deus da família de Abraão, Isaque e Jacó, nós nos colocamos diante de Ti agora como uma comunidade de fé. Pais, mães, filhos e filhas, apresentando nossos lares ao Teu altar. Com base na Tua palavra e no Teu coração de Pai nós clamamos. Derrama graça restauradora sobre cada família que está ouvindo esta oração. Senhor, nós oramos pelos filhos e filhas que se afastaram. Onde quer que estejam, visita-os com o Teu Espírito Santo. Que eles caiam em si. Que a lembrança do Teu amor e da segurança do lar os alcance. Quebra engano, quebra vícios, quebra laços com más companhias. Coloca neles uma saudade santa, saudade do lar, saudade da presença de Deus. E prepara também os corações dos pais para receberem seus filhos de volta sem acusações, mas com abraço e graça, como o Senhor faz conosco. Nós oramos também pelos casamentos em crise. Casais que vivem sob o mesmo teto, mas com corações distantes. Senhor, onde o amor esfriou, reacende. Onde a conversa foi quebrada, restaura. Onde a amargura criou raízes, libera perdão. Faz com que cada casal se lembre da aliança feita diante de Ti e encontre força para lutar pela união. Nós declaramos: o divórcio não será destino inevitável para esta família. Oramos pela reconciliação entre pais e filhos. Cura feridas antigas, desfaz nós de ressentimento. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde os corações e mentes em Cristo Jesus. E conforme a promessa do Salmo 23, nós clamamos por provisão. Pai, Tu conheces dívidas, desemprego, contas e ansiedade sobre o amanhã. Abre as comportas do céu. Envia o pão de cada dia. Surpreende Teus filhos com portas abertas. Que a falta não seja causa de briga, mas que a Tua fidelidade se torne testemunho. E por fim, Senhor, nós clamamos por cura física e emocional. Repreendemos enfermidades que roubam paz. Seja câncer, depressão, ansiedade, dor crônica. Em nome de Jesus, declaramos cura. Que o Teu poder flua agora pelos corpos e pelas almas, trazendo alívio, restauração e vida. E agora eu te convido a um ato de fé. Escreva nos comentários o nome da sua família ou o seu pedido específico de oração. Você não está apenas digitando palavras. Você está liberando fé e se unindo a milhares de pessoas diante de um único Deus, o Pai que ouve e responde. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Que sua casa se torne um pedaço do céu na terra. E que o amor do Pai que espera, a graça do Filho que restaura e a comunhão do Espírito Santo que une sejam realidade viva dentro do seu lar hoje e para sempre. Amém. Nós liberamos sobre eles uma santa saudade. Uma saudade que não nasce do vazio, mas do chamado do céu. Uma saudade do lar. Uma saudade do abraço. Uma saudade da mesa. Uma saudade da presença de Deus. Pai, toca agora onde a nossa voz não alcança. Visita onde as nossas mãos não podem chegar. Entra em quartos fechados, em corações feridos, em pensamentos confusos e sopra vida onde a esperança parecia ter morrido. Senhor, nós te pedimos, quebra os caminhos tortos, encerra amizades que destroem, corta laços que conduzem ao abismo e abre com Tua misericórdia uma estrada de retorno, como o pai daquela parábola que enxergou de longe, porque nunca deixou de amar. Dá aos nossos filhos e filhas a coragem de voltar e prepara os pais e mães para acolherem sem humilhar, para receberem sem condenar, para restaurarem sem ferir. Porque o Teu amor não nos chama de volta para um tribunal. O Teu amor nos chama de volta para casa. Pai, nós também colocamos diante de Ti os casamentos. Senhor, visita agora os lares onde o silêncio virou distância.
onde a falta de diálogo virou muralha, onde a rotina virou peso, e o coração, por dentro, se sente sozinho mesmo deitado. O orgulho se levantou como gigante, derruba agora com a tua presença. E que o teu Espírito Santo visite cada cônjuge com mansidão e quebrantamento, para que a família não seja um projeto abandonado, mas uma promessa reconstruída. Senhor, nós repreendemos agora toda seta de separação, todo plano de destruição, toda armadilha espiritual que tenta desgastar a união. Declaramos que nenhum espírito de adultério, de engano, de acusação, de impureza e de confusão vai prevalecer. Em nome de Jesus, sela o pacto de cada casal. Coloca proteção no coração do marido e da esposa e faz nascer novamente a esperança, mesmo onde a fé estava cansada. Pai, nós oramos também pelos lares que estão vivendo tempos de luta financeira. Deus, Tu conheces os boletos, as dívidas, o aperto, a vergonha silenciosa, as noites de preocupação e o medo do amanhã. Senhor, visita agora com provisão, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então abre portas onde parecia impossível. Derrama criatividade, direção, oportunidades. Traz sabedoria para administrar. Traz disciplina para organizar. Traz livramento de decisões impulsivas. E, acima de tudo, traz paz, para que o dinheiro não seja motivo de brigas, mas o Teu cuidado seja motivo de testemunho. Pai amado, também colocamos diante de Ti os corpos e as emoções. Senhor, quantas famílias estão cansadas por dentro? Quantas pessoas estão sorrindo por fora e chorando escondidas? Quantas mães carregam um peso que ninguém vê? Quantos pais engolem a dor para não preocupar os filhos? Quantos jovens estão lutando contra a ansiedade, a tristeza, a solidão e pensamentos que roubam a alegria? Em nome de Jesus, nós repreendemos toda enfermidade, seja no corpo ou na alma, seja câncer, depressão, pânico, ansiedade, dores persistentes, insônia, enfermidades desconhecidas. Senhor, que o Teu poder curador se manifeste agora. Que a Tua mão toque onde a medicina não tocou. Que a Tua graça alcance onde a mente não consegue entender. Que o Teu Espírito sopre cura como vento sobre ossos secos e traga vida, força e renovo. Pai, nós declaramos que esta casa será restaurada, que este lar será protegido, que esta família será preservada, que nenhum mal terá autorização para permanecer, que toda porta aberta ao inimigo será fechada agora, e que a presença do Senhor seja como uma parede de fogo ao redor dessa casa. Que os anjos do Senhor acampem ao redor dos que temem e os livrem. Senhor, coloca paz nas salas, paz nos quartos, paz nas cozinhas, paz nos relacionamentos, paz nas palavras, paz até nos detalhes do dia. Que as crianças durmam em paz, que os adultos descansem em paz, que os idosos sejam renovados em paz, e que ninguém mais viva em guerra dentro de um lugar que foi criado para ser abrigo. E agora, meu Deus, eu apresento essa pessoa que está ouvindo esta oração. Tu conheces o nome dela, Tu conheces as lágrimas dela, Tu conheces as coisas que ela não contou para ninguém. Tu conheces os pedidos que ela ainda nem teve coragem de colocar em palavras. Pai, visita agora o coração dela com a Tua presença. Abraça essa alma, envolve com Teu amor, levanta essa pessoa por dentro e sopra esperança no lugar onde ela já estava quase desistindo. Senhor, assim como o pai da parábola correu em direção ao filho, corre agora em direção a quem está fraco. Corre agora em direção a quem está cansado. Corre agora em direção a quem está ferido. E que esse abraço de graça seja mais forte do que a vergonha, mais forte do que o passado, mais forte do que o medo, mais forte do que o pecado, mais forte do que qualquer acusação, porque o Teu amor restaura, o Teu amor transforma, o Teu amor não abandona. E agora eu te convido em um ato simples, mas cheio de fé. Escreva nos comentários o nome da sua família ou aquilo que você deseja ver Deus restaurando. Ao fazer isso, você não está apenas escrevendo palavras,
Você está entregando uma chave espiritual. Você está declarando publicamente que Deus é o Senhor da sua casa. E nós, como uma família de oração, vamos concordar com você em fé, e que sobre você venha a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que a tua casa seja um pedaço do céu na terra. Que a tua família seja guardada. Que a tua história seja reconstruída. Que os teus filhos sejam protegidos. Que teu casamento seja restaurado. Que tua mente seja curada. Que teu coração encontre descanso. E que o amor do Pai que espera, a graça do Filho que restaura e a comunhão do Espírito Santo que une, sejam a realidade viva dentro do seu lar, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém.